vídeo vem com 2 anos de delay, eu diria, mas se vocês me virem a abanicar muito é porque eu estou realmente nervosa de gravar este vídeo. God nos ajude. Também arranjar o cheveux faz parte de todos os vídeos. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para um vídeo que, como eu já confessei lá no começo, estou um tantinho nervosa para gravar. Esperei muito tempo para gravar este vídeo, já tinha na ideia de gravar este vídeo há uns anos. E eu até estava a conversar com o Rui a dizer que se calhar não ia ser o momento certo com estas coisas todas que estão a passar-se no mundo. E o Rui disse, mas se calhar as pessoas agora têm mais tempo para pensar se querem ou não fazer uma coisa dessas. E então eu hoje decidi sentar-me aqui e conversar um bocadinho, como já perceberam, sobre a história do meu silicone, como é que isto tudo começou, sobre preços, sobre dor, sobre possibilidade ou não da amamentação e todas essas coisas incríveis que eu gostava também de ter visto respondidas antes de fazer a operação. Então vamos começando sem mais mimimi e eu escrevi aqui alguns pontos que eu gostava muito de não me esquecer de falar com vocês. De qualquer das formas, eu vou já dizer no início do vídeo, se ficarem com alguma questão que eu saiba responder, escrevam aqui abaixo que se eu souber eu vou-vos ajudar, se não posso tentar encaminhar-vos para alguém que vos possa ajudar melhor do que eu. Então bora lá começar do começo desta história. Então vamos começando do começo. Esta história de querer ter umas maminhas maiores, umas mamas maiores, de querer pôr silicone, não foi uma coisa que me surgiu no momento em que eu fui procurar um médico. Era uma coisa que eu, desde que atingi a puberdade e nada aconteceu, eu costumava dizer, e costumo dizer, que elas pararam nos 10 e nunca mais daí andaram e encaminharam e nunca mais cresceram. E então sempre foi um desejo meu, enquanto Sara adolescente e enquanto Sara adulta, poder fazer esta operação. À medida que fui crescendo, depois comecei a trabalhar e decidi oferecer-me a mim própria de presente de 30 anos. Elas fizeram 2 anos em janeiro e eu fiz a operação em 2018, o ano que eu fiz 30 anos. Então elas foram o meu presente de mim para mim de 30 anos. Os meus pais foram uma peça fundamental em todos os passos e na minha vida toda, mas também fizeram parte integrante de todo o processo da minha operação. O meu pai foi o último a saltar para o barquinho porque ele achava que não precisa, mas depois a minha mãe lá fez uma magia qualquer, aquela conversa de mulher, e o meu pai entrou também no barquinho. E contar já a história dos meus pais, a minha operação foi no dia 4 de janeiro e o Rui já estava a morar aqui no Reino Unido, então ele viajou depois do Natal no dia 3 de janeiro, então ele não ficou para estar comigo lá no hospital. Nós ainda não tínhamos casados na altura, já estávamos noivos, que ele tinha-me pedido em casamento em dezembro, mas os meus pais estiveram sempre comigo. Então vamos começar em outubro de 2017, foi a primeira consulta que eu fiz. Vamos. Eu estava a trabalhar naqueles lá nos armazéns do Chiado e esta era uma coisa que eu já queria muito, e então foi-me recomendada uma médica que foi a médica que me operou, que se chama Doutora Margarida Henriques. E ela foi-me recomendada pela a gerente da loja onde eu trabalhava, que é uma grande amiga hoje, que tinha feito há uns anos atrás com esta mesma doutora Margarida Henriques, uma operação de redução mamária. Na minha cabeça, eu sendo uma pessoa, eu gosto muito de operações plásticas e via todos os programas que vocês podiam ver na televisão, desde não sei se lembram do Extreme Makeover que havia de corpo, do Botched, de tudo o que vocês possam imaginar. Eu gosto de ver, gosto de ler, gosto de saber, e então na minha cabeça, se o médico era realmente bom a fazer uma redução mamária, que é uma operação muito mais invasiva, com muito mais cortes, com muito mais tempo de recuperação, na minha cabeça, se era um médico bom a fazer isso, com certeza seria um médico bom a fazer um aumento ou uma mamoplastia de aumento. Resumindo, eu fui aconselhada pela Luísa, essa doutora, e entretanto fui pesquisá-la na internet. Eu fui operada no Hospital Loren Terceira, em Lisboa,
Eu, na altura, estava a trabalhar nos Armazéns do Chiado, por isso para mim estava tudo muito perto. Quem conhece Lisboa sabe que é tudo ali pertinho umas coisas das outras. Nas minhas pesquisas descobri que a doutora Margarida também operava na Clínica Milênio, que é assim aquela mais famosa, que teve aquele programa do doutor não sei quê, doutor preciso de ajuda na TVI. E li alguns comentários de pessoas muito satisfeitas com a doutora e lá. Resultado, tomei coragem, entrei no site do Hospital da Ordem Terceira, marquei a minha primeira consulta para os 20 e tais de outubro de 2017. Fui à consulta com a doutora super acessível, disse-me logo, o que é que ela me disse? Ela deu-me logo um sutiã para eu pôr e enfiar uns implantes lá dentro para ver como é que eu me sentia e não sei o quê. Sem eu lhe dizer que tinha a certeza que queria ou não fazer a operação, ela passou-me logo as análises e os exames que são precisos fazer antes de qualquer operação, tipo eletrocardiograma e não sei o quê, por causa da anestesia. E ela disse, leva já as credenciais, se quiser fazer a operação quando voltar, traga já os exames feitos, ou qualquer coisa assim de género, já não me lembro. E vamos a partir daí. E eu fiquei a pensar, e agora vamos entrar na parte que se calhar interessa mais gente. Quanto é que me custou a operação? Ok. Antes de passarmos para o preço, só dizer que, entretanto, eu resolvi fazer a operação. Não foi uma decisão que... Eu sei, esta é uma decisão... Eu fiz a operação por mim e não me arrependo de nada. Eu queria deixar isto para o fim, mas vou já dizer que não me arrependo. Mas eu falei muito com os meus pais e falei muito com o Rui, que eram as pessoas, e são as pessoas que estão próximas de mim, e decidi fazer a operação. E então, eu acho que em dezembro eu fiz 2 consultas. Uma consulta em que se falou do como é que ia acontecer a operação, atrás do músculo nunca foi uma opção para a doutora, porque a doutora disse-me que ela, enquanto médica, só optava por pôr o implante atrás do músculo a pessoas que são muito, muito magras, que se despissem e se visse logo as costelas. E eu falei também da possibilidade ou não de amamentar, porque eu quero um dia ser mãe e poder, ou não sei, amamentar os meus filhos. E então o meu implante está não atrás da glândula mamária, mas atrás de uma coisa que eu descobri que todos temos, que se chama faixa, que é uma cena, perdoem-me os profissionais de saúde se eu estiver a explicar isto mal, mas uma coisa que cobre todo o nosso corpo e tipo que fica em cima do músculo, e então o meu implante está atrás dessa coisa que se chama faixa. Agora, o preço da operação. A operação em total, com uma noite no hospital, eu fiquei uma noite no hospital, foi 5.000 euros. E depois as consultas pós-operatórias foram todas pagas à parte. Espera aí, estou a ler. Já falei da amamentação. Tamanho, ainda não falei do tamanho. Nós nunca falámos propriamente de tamanho, tipo números, mas durante as consultas a doutora perguntou-me qual é que era o aspecto que eu queria. Eu disse sempre que eu não queria ter um grande peito, mas queria uma coisa que fosse proporcional, porque a minha área problemática do meu corpo são aqui, olha, aqui, esta parte, as ancas, que eu sou larga de anca, mas nunca fui muito larga daqui. Então, como a minha mama era muito, muito pequena, eu não era muito equilibrada, era estreita daqui e larga de anca. Eu tinha tenho barriga, mas aqui era sempre muito estreita. E então o meu objetivo era equilibrar e balancear o corpo para ficar tipo aquele estão a ver? E então, uns dias antes da operação, a doutora Margarida pediu-me para eu fazer uma pesquisa na internet de maminhas e mandar-lhe algumas que eu gostasse, que eu achasse que poderiam ser boas, e no resultado final eu só soube propriamente o tamanho depois de ser operada. E quando na primeira consulta de pós-operatório descobri que tenho um implante de cada tamanho, porque toda a gente tem uma mama maior do que outra. E então, se eu não estou em erro, o implante do lado direito tem 250 ml ou cc's e o do lado esquerdo tem 270, eu posso estar enganada, pode ser 255, 275, sei que eles são diferentes e sei que a doutora na primeira consulta de pós-operatório me explicou que experimentou vários tamanhos, experimentou pôr tamanho igual e acabou por optar por pôr tamanho diferente, e eu hoje estou muito feliz porque elas são muito direitinhas, muito
naturais. Vocês estão aqui a ver o decote e elas não têm um aspecto muito artificial, mas logo após aqueles primeiros dias elas estavam muito mais em cima. Entretanto, a gravidade já as puxou um tantinho mais para baixo. Ok, agora antes de passar para mais coisas, vou passar a contar-vos a história do dia da operação. Eu odeio dor, ok? Eu tenho uma tolerância mínima à dor, a sério. Eu sei que há pessoas que têm muita tolerância e vão tirar sangue e vão apanhar vacinas e essas coisas sem problema nenhum. Eu, agulhas e cenas, fico muito nervosa. Eu sempre disse ao longo de... Porque esta conversa de aumentar as mamas era uma conversa que eu fazia frequentemente desde a minha adolescência. E então, fazer uma intravenosa, ou seja, aquela agulha que se mete na mão, ou normalmente na mão ou no pulso, a mim foi na mão, para levar a anestesia, para depois ficar a soro, eu nunca tinha feito até aquele dia. E era a coisa que mais me assustava, mais do que a anestesia, mais do que o pós-operatório, era fazer a intravenosa. E eu então... cheguei ao hospital no dia da operação, a bela da Sara, com os meus pais, todos muito contentes, ficámos lá no quarto, vesti aquela fatiota. Entretanto, veio uma enfermeira com o senhor anestesista, que era um senhor brasileiro, muito engraçado, que eu não me lembro do nome, e a enfermeira veio medir-me a tensão, e o anestesista estava na sala naquela altura, no quarto onde eu depois acabei por dormir, e ele viu e disse, ela está muito nervosa, então trouxeram tipo um calmante, um comprimido calmante que eu tomei, pardais ao ninho, veio a médica marcar-me, fazer os traços, medir e nananã, e depois deitei-me na caminha e fui lá para baixo, que o bloco operatório era mais abaixo, e no recobro, que é uma salinha à parte, ou uma cena que se fica antes de entrar para o bloco operatório, não sei se é o recobro, estava lá a enfermeira aqui então fazer a intravenosa. Eu estava super nervosa, confessei à senhora, à menina enfermeira, já não me lembro. Era uma menina enfermeira, era uma menina, era nova, eu acho. E ela deu assim umas pancadinhas na mão, eu não olhei, né? Eu sou péssima, nada, eu não vejo nada do que fazem a mim. Virei assim a cabeça, estava deitada na cama. Curiosamente, doeu zero. Tal e qual uma picadela, eu acho que ainda dói menos do que tirar sangue, eu não sei. Ou ela foi incrível, ou eu estava tão nervosa que estava à espera de uma cena muito pior, mas pôs intravenoso, incrível, fabuloso. Fui para o bloco, já estava assim meio que eles deram-me uma cena ainda antes. Cheguei ao bloco operatório, passei-me a mim própria da caminha onde eu vinha para a cama do bloco operatório e depois, caput, não me lembro de mais nada. Lembro-me de acordar, do que para mim foi num instante, mas segundo a minha mãe e o Rui e o meu pai, não foi assim tão rápido, segundo eles. Eu acho que a operação durou para aí 1h30, 2, e depois eu tive para aí 1 hora no recobro. Eu lembro-me de acordar no recobro, tenho assim uma ligeira memória, tive bué de tempo lá, acordei tranquila, quando acordei assim deitada, vi assim um alto e eu pensei, oh meu Deus, o que é que eu fiz à minha vida? Estava muito alto na altura, porque tinha assim muitas ligaduras e tal. Passado um tempo, eu tive sempre tipo a dormir e a acordar, nesta fase estava tranquilo, a médica veio, passado um tempo falar comigo, ligou aos meus pais que andavam a passear por Lisboa à espera de voltar, falei com eles, disse que estava bem, passado um tempo lá fui eu para cima, para o quarto onde iria dormir. Nesta altura já com uma crise de raiva que estava capaz de partir tudo o que se passasse à minha frente. Há pessoas que acordam mal dispostas, que vomitam, que choram, e eu acordei assim capaz de, não sei, a anestesia teve em mim uma cena que me passou quando eu fiz xixi. Fui levando soro e antibiótico, a noite foi tranquila, não senti muita dor nessa altura, não senti dor de todo. A médica foi lá depois no dia seguinte de manhã, eu tinha 2 drenos aqui em baixo, que como não tinham assim grandes resíduos no dia seguinte de manhã, a médica acabou por tirar, estava muito nervosa para tirar os drenos, mas foi uma sensação assim estranha. Eu costumo descrever, tipo, não sei, alguma vez quando estão na praia e se sentam assim ao lado de uma boia e sentem... A sensação que eu tive foi que o dreno estava enrolado ao implante e que fez... E saiu tipo plástico a roçar em plástico. Não foi a melhor sensação da minha vida, mas também não foi tão mal como eu estava à espera. A minha mãe ficou comigo no hospital, o meu pai ficou nessa noite até acabar a hora da visita. Passou-se a noite, chegou amanhã, a médica tirou os drenos, tive alta. A última coisa que eles tiraram foi a intravenosa, que eu acho que é o normal. Depois, e o único, ou os poucos momentos que eu senti dor,
foi a viagem do hospital até casa, porque a trepidação do carro e ali aquela zona de Lisboa não tem alcatrão, tem tipo paralelo, então foi assim a maior dor que eu senti durante o tempo todo. Eu tive uma semana em casa e nessa semana a minha irmã veio do Porto na altura para vir dar-me aquele apoio moral. Ela é que me lavou a cabeça logo, não foi no dia que eu fui para casa, no dia a seguir, assim no lavatório, porque eu conseguia tranquilamente mexer os braços para baixo, mas levantar os braços assim não conseguia. O único sítio onde eu senti dor foi tipo uma dor muscular, como se tivesse estado a fazer exercício. Foi o único sítio onde eu senti dor durante todo o tempo, foi aqui neste músculo e a cena de não conseguir levantar os braços. A minha irmã lavou-me a cabeça, sempre consegui lavar-me tudo o que era daqui para baixo, eu conseguia lavar, porque mexer os braços para baixo, incrível. O cabelo, a minha irmã ainda me lavaram o cabelo 1 ou 2 vezes. 7 dias em casa, dormi sentada. Custa no primeiro dia assim com umas almofadas, não dá para dormir completamente na horizontal, mas aquilo estranha-se o primeiro dia, depois foi tranquilo. O sutiã cirúrgico, o meu caso foi um caso muito particular. A médica primeiro mostrou-me uma alternativa a um sutiã cirúrgico. Eu comprei um sutiã de desporto da marca... Eu vou tentar perguntar à minha mãe porque eu não trouxe esse mesmo sutiã. Por acaso é um bom sutiã de desporto. Ele fechava aqui à frente. A única coisa que a médica tinha pedido era que ele fechasse à frente. E depois, como a minha mama inicialmente era tão pequena e a minha pele estava tão a esticar, a médica aconselhou-me a não estar sempre com... foi o meu caso, ok? Porque na grande maioria dos casos os médicos aconselham a estar sempre com o sutiã. Mas como a minha pele estava tanto a esticar, a médica aconselhou-me a não usar sempre o sutiã. Eu acho que era da marca Fig For ou uma coisa assim. Eu comprei numa loja lá que a médica até me recomendou, na Rua Augusta, que vende assim, já é antiga e vende lingerie. Não me lembro também do nome da loja, não me lembro de nada. Mas eu vou tentar deixar a marca do sutiã, que eu gostei, eu usei muito naqueles tempos depois. Pós-operatório, tive esta semana em casa e depois comecei a trabalhar logo uma semana depois, voltei para a loja com o cuidado de nunca levantar os braços acima da cabeça, nem fazer esforço, ok? Podemos mover, mas não fazer esforço, tipo pegar pesos e tal, até a coisa cicatrizar bem. Só contar-vos uma situação curiosa que eu senti no pós-operatório. Eu estava a trabalhar, como vos disse, nos armazéns do Chiado e nessa altura, em 2018, os armazéns do Chiado estavam a fechar às 10 e não às 11 como agora, acho eu. E eu depois ia de metro e de comboio para a Margem Sul, mas havia ali um gap que eu tinha que ficar na estação de Sete Rios à espera do Fertagos para ir para a Margem Sul, e então, como aquilo era janeiro, estava frio, eu sentia naqueles primeiros dias depois, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha que esperar pelo comboio. Quando o meu corpo ou quando os meus músculos se contraíam com o frio, eu sentia um peso muito duro dos implantes nessa altura, e foi a única altura desde que eu fui operada que eu senti os implantes. Era nessa altura quando o músculo se contraía e eu parecia que sentia os implantes tipo a ficarem duros, tanto que eu às vezes chegava a casa e despia-me e perguntava à minha mãe: e oh mãe, vê lá se está torto ou não sei o quê, porque era uma sensação muito estranha. Mas dor de pós-operatório foi super tranquilo, mais uma vez a única dor que eu senti foi neste músculo, como se tivesse dorido. Passado essa semana de estar em casa, dormir sentada, com os cuidados, tipo, eu era sempre vestir coisas que apertassem à frente, nunca vestir coisas de enfiar camisolas para não ter que levantar os braços, não fazer esforço, era o único cuidado. Depois desses 7 dias em casa, eu passei a ir à consulta uma vez por semana. Depois de uma semana de operada fui à primeira consulta de pós-operatório e assim sucessivamente. Os pontos eram de tirar, não eram de cair, eu estava com muito medo, a minha operação foi pelo mamilo. Eu estava com muito medo de tirar os pontos, mais uma vez, eu sou muito cocozinha com a dor, estava muito nervosa e depois a médica tirou os primeiros pontos, que não deu para tirar todos no mesmo dia, e eu sim, já está. Afinal estava muito nervosa e nem sequer deu nada, porque aquilo tinha assim tipo uma fita colazinha à volta, que eu imagino que tem as propriedades cicatrizantes. Às vezes a médica tirava a fita cola e já vinha um ponto agarrado ou assim, e aquilo acabou por ser tudo tranquilo. Ao nível das estrias, eu não tenho estrias, consegui. A única coisa que eu usei foi, depois de ter tirado todos os pontos, eu comecei a usar Bio Oil e usei 1 ano.
sempre, sempre, sempre bio-óleo, depois acabava por pôr no corpo todo, porque é muito bom hidratante, e nunca fiquei com estrias. Uma outra questão que eu acho super pertinente é a sensibilidade. A sensibilidade não fica igual. Durante os primeiros meses, a parte de baixo da mama, eu não sentia completamente nada. Agora voltei a sentir, mas não se sente da mesma maneira, porque há o corte, né, dos nervos e tal, nem no mamilo, não, a sensibilidade não é igual. Não fiquei completamente dormente, sinto, mas não sinto da mesma maneira que sentia antes da operação. E eu acho que é isto que eu tenho para dizer. O implante é redondo, não é daqueles de gota, é daqueles de... Olha, eu vou puxar para baixo para vocês verem. Eu estou muito feliz com elas porque, olha, se vocês virem assim de ladinho, elas não ficaram artificiais. Se eu puxar para cima, vocês veem o implante, mas elas ficaram assim bem lindinhas. Passado um mês da operação, eu viajei de Lisboa para o Dubai com a L'Oréal e foi tudo tranquilo. Não tive stress nenhum. Super recomendo a doutora Margarida, ela foi incrível, super disponível. O único cuidado que eu tenho que ter agora é fazer uma vez por ano uma ecografia para ver se está tudo ok e quando chegar aos 10 anos da operação tenho que fazer uma ressonância magnética. Eu estava aqui a olhar para os meus pontos e acho que falei de tudo. Eu vou-me despedir de vocês e o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esta é a minha experiência com o silicone. Eu estava muito tensa, como vos disse, com a intravenoso, mas a minha conclusão é que não me custou muito. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu nunca tinha sentido a cena de pôr um sutiã e ficar uau, ou vestir um vestido que fica... ou poder vestir alguma coisa sem pôr sutiã e não me sentir uma menina de 10 anos. Eu acho que a mama, o colo, esta parte, é uma cena que parece que não, mas traz uma feminilidade que nos ajuda e é um bom boost de autoestima. Para mim foi incrível e não me arrependo de nada e, mais uma vez, foi uma das melhores decisões da minha vida. E se faria outra operação plástica? Talvez. Eu tenho muita vontade de mexer no meu nariz, mas não sei. Não é o momento de pensar nisso, mas esta foi a operação que eu fiz e fiquei super, super feliz com o resultado e estou feliz até hoje. Eu quero muito agradecer-vos por estarem desse lado. Se tiverem alguma curiosidade ou se não viram a vossa questão respondida durante este vídeo, por favor escrevam aqui abaixo que eu com certeza vou ter todo o gosto em responder-vos e ajudar-vos. Eu quero agradecer-vos muito, 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 muito por estarem desse lado. Dizer-vos que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube porque isso ajuda-me imensamente muito. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Vai sem medos que custa menos, vai sem medos que custa menos, vai sem medos que custa menos. Daqui a bocado fico sem bateria e não gravei nada de jeito. É o normal, vou traçar a perna. Vai acontecer eu mexer as mãos, vai acontecer eu mexer no cabelo, eu só quero que me perdoem.